Deus trouxe ela de lá para te abençoar. Amém? Então recebe, abre o seu coração e se derrama na presença de Deus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. O quê? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, Pra te adorar. Sempre, 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 sempre. Eu vim com a mensagem de Deus para o teu coração. Para quem não me conhece, essa igreja é minha casa aqui em Suzano. Amém? A pastora Érica, como ela disse, é uma irmã que Deus me deu. E ela cuida de mim, ela manda de mim. Ela me dá destino, ela me dá orientação. Ela faz meu schedule. Ela diz, vai dar certo. Não fala assim, é assim. Eu, tá certo, tá certo. Experiência. E eu obedeço a minha irmã mais velha. Depois da Isabel, que é a outra que está ali. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Fidelis, Cris Fidelis. Eu sou esposa do Reiner Fidelis. Um mineirinho. E você pergunta, e esse sotaque? Gente, aonde eu chego, ela fala diferente, né? A gente fala bonito, né, pastora? Lá da Paraíba, né? Lindo. E juntos nós formamos uma família. E a minha família é composta de 2 filhos. Lindo, de um casal. Eu tenho um reininho, que é um reinão, de 16 anos, jogador de futebol. Ele joga pelo time de Boston, Revolution, é goleiro. E eu tenho minha Bela, preciosa, que é a cara do pai dela, mas ela tem um jeito da mãe. Então, você já viu, né? Até o sotaque, ela tem o meu sotaque quando ela fala português, o meu acento. E nós pastoreamos uma igreja há 17 anos em Boston. E eu cheguei lá em Boston, eu tinha 19 anos de idade. E vai fazer 24 anos que eu moro em Boston. E o Senhor fez maravilhas e tem feito maravilhas na minha vida. Ele tem restaurado dia após dia, porque a nossa vida é uma constante restauração, é uma constante transformação. E nós não podemos nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos em completa transformação. E eu vim orando ao Senhor, como a pastora Érica disse, eu não ia vir, eu não estava no meu calendário. Mas, há uns 2 meses atrás, eu acho, não é isso, Érica? 1 mês? 2 meses. 2 meses atrás. Eu estava na oração da minha igreja e eu escutei uma voz dizendo assim, prepara as malas, porque tu vais para o Brasil. Eu falei assim, meu Deus, em 2 meses. E o Senhor falou, minha amiga Dani, querida, que eu tenho uma casa também lá em Santo André, amém? E o Senhor falou, olha, prepara as malas, você vai para o Brasil. E eu falei, meu Deus, eu não tenho nada alinhado no Brasil. Já está chegando o final do ano. A igreja no final do ano é uma correria, né? E as coisas, e eu estava cheia de agendas, de ministrações e congressos. Só que essas 2 semanas que eu passei aqui, eu não tinha nada marcado. E aí, depois de 2 dias, eu recebi uma mensagem da pastora Fabi, no meu Instagram, pastora Cris. Eu estava orando em minha casa. Eu fiz todo o calendário do ano. Mas eu deixei em branco novembro. E eu estava orando na minha casa. E o Senhor falou aos meus ouvidos, Cris Fidelis. E o Senhor disse que você vai vir ao Brasil. 2 dias depois. Aí eu fiquei, eu vou mesmo, vou. Ela disse, você vai. E aí eu liguei para quem? Para minha irmã mais velha.
Se Érica, olha, a Fabi me ligou. Ô Cris, eu falei para o Júlio que eu queria você aqui. Eu falei assim, olha para você ver, você não disse para mim? Mas o Senhor escutou. E Ele sabia, na verdade Ele já sabia. Porque quem sopra o teu nome não são pessoas. São pessoas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Não é sobre a voz das pessoas. Não é pessoas que vai te colocar em certos lugares. Não é pessoas que vai te levar em certas conexões. É a voz do Espírito Santo. Aquela que te chamou. Aquela que disse, vai filha. Aquela que disse para você, ei, a boca não é tua, é minha. As palavras não são tuas, são minhas. Quem prepara o ambiente para você estar é a voz que te chama. É a voz que te capacita. E muitas vezes nós estamos preocupadas em conexões, quando na verdade as conexões, elas são apenas momentâneas, mas o Espírito do Senhor que habita dentro de nós, esse é eterno. Você já parou para pensar que existem certas conexões que você pensou, nossa, me apontou, mas elas vão embora. Mas o Espírito que usou aquela pessoa, ele permanece. Então você nunca vai ocupar um cargo ou um lugar ou ter uma voz por causa de pessoas, mas é por causa do Espírito Santo de Deus. E Ele faz isso, sabe por quê? Para que eu e você não nos gloriei daquilo que é a obra dele. Fulano está lá por causa de mim. Eu fiz isso por causa desse ciclano. Não! Nós somos instrumentos que conduzem a voz daquele que está sobre todas as vozes. Está sobre essa igreja. Está sobre o prédio dessa igreja. Está sobre a tua casa, a tua vida, o teu trabalho. Esse sim é voz sobre todas as vozes. Pastora Cris, e a palavra que você vai ministrar hoje? Deus falou comigo. O lugar existe. Ele está preparando você. O lugar, ele não muda. Mas nós mudamos. Existe um lugar preparado para mim e para você. E Deus está nos alinhando, está nos poldando, está nos imprensando, está, oh aleluia, como que fala? Nos moldando mesmo para alcançar este lugar. Porque ele já existe desde quando ele sonhou contigo. A palavra do Senhor disse a Jeremias. Ele disse, Jeremias, eu te vi quando ainda teu corpo era informe no ventre da tua mãe. Jeremias, não diga que você é um menino, porque não és um menino. Não é você que vai falar, Jeremias, é a minha voz que vai falar em tua boca. Existe um lugar de profeta em Israel, e a tua boca que vai ser usada através do meu Espírito. No ventre o Senhor já viu o lugar. Na eternidade, quando Ele criou você, Ele já disse, existe um lugar para ela. Quando Ele viu a Dani, Ele disse, ei, eu já vi esse lugar. Eu já vi além do véu. Ele já existia. Quando Ele viu a pastora Érica, Ele disse, existe um lugar. E eu vou preparar ela para este lugar. Existe um lugar. E o Senhor vai preparar você para este lugar. Gênesis capítulo 37, vamos ler? Estou muito feliz de rever a Vanessa. Ai, a minha amiga lá de Itapema, linda. Tá cada dia mais linda, mais slim. E toda chique agora. Vestes novas. Glória a Deus. Amém? Diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este
é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. Contava para seu pai algumas coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, os odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros irmãos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando os feixes de trigo, e de repente seu feixe se levantou e ficou de pé. E ficou de pé. E seus feixes se ajuntaram ao seu redor, no meio, e se encurvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina, será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. E mais uma vez contou-lhe aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e as 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho, não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos encurvar até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos seus sonhos. Só mais esse versículo. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos do seu pai para o pasto junto a Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronta-te e eu o enviarei até eles. Olha a resposta. Risca na tua Bíblia, se a tua Bíblia é na linguagem de hoje, na Almeida, o que seja. Estou pronto para ir. Diga comigo: estou pronto para ir. Fechou. A história que eu acabei de ler o começo dela é de um menino, filho de José, filho do homem que foi transformado, pastora, para alcançar uma promessa que aos olhos de muitos não o pertencia, que aos olhos até mesmo do seu pai não era dele. Mas como o homem vê, o Senhor não vê. Como a gente pensa, o Senhor não pensa. José era filho de alguém que teve que ser transformado para conquistar um lugar de destino, para conquistar um território, para conquistar uma palavra. Mas para conquistar essa palavra, o pai de José, Jacó, passou por um processo que muitas vezes eu e você não se submeteria, que muitas vezes eu e você faria, mas nós não voltaríamos atrás para pedir perdão, para se reconciliar, porque a gente acha que a gente já alcançou e está tudo bem. Só que aquilo que José tinha gerado e herdado de Jacó, passaria também para ele. Para você alcançar os sonhos, você também precisa ser transformado, você também precisa passar por situações. O pai passou por situações, o pai passou por processos, agora vem o filho. E esse filho era especial,
porque era filho da mulher a qual ele amava. Raquel era filho da mulher que ele tinha desejado possuir desde quando ele viu aquela mulher. Então, existia algo especial, existia um carinho especial no coração de Israel em relação a seu filho José. E por existir aquilo algo especial, ele decide fazer para aquele filho uma veste diferente. Ele decide fazer para aquele filho uma veste colorida, uma veste que chamava atenção pelo seu cuidado, pelo seu carinho e por ele ser especial. E quanto mais o seu pai o admirava, mais os seus irmãos o odiavam. O seu posicionamento de olhar aquilo que não podia acontecer, aquilo que os seus irmãos faziam de errado, o comportamento dos seus irmãos, que ele observava e dizia, isso não condiz, isso não está certo, perturbava o coração de José, e ele trazia relatórios para o seu pai, da mal conduta dos seus irmãos. E ainda assim, a ira se estendia e se multiplicava no coração dos seus irmãos. Então, certo dia, ele teve um sonho, e depois ele teve mais outro sonho. Não bastasse o primeiro, para aumentar essa ira, ele ainda teve o segundo sonho. E o que é que ele faz? Ele conta os seus sonhos aos seus irmãos e a seu pai. Na primeira vez que ele contou o sonho, o seu pai observou. Na segunda vez, e não gostou muito, não ficou muito satisfeito. Mas depois, entendendo o propósito, porque nós podemos duvidar, mas se nós estamos no Espírito, se um dia José, aleluia, se Jacó foi transformado, também existia transformação para a vida do menino José. Se da mesma maneira que ele foi transformado para possuir uma herança, para possuir um legado, para ocupar um lugar, também chegaria a vez do seu filho. Ele escutou e disse, ei, eu e tua mãe e teus irmãos, repreendeu, mas depois ele o quê? Pensou. Peraí, o desejo que Deus colocou no meu coração, de eu herdar a primogenitude, não era minha, não era meu. Então será que esse sonho do meu filho também vem de Deus? E o que é que ele fez? Ele guardou o sonho em seu coração. Guardou. E aí, fez uma túnica linda para ele. E aí, certo dia ele vestiu a túnica, se aprontou. E o seu pai disse o quê? Ei, vem cá, José. Vai lá observar o que seus irmãos andam fazendo no campo de Siquém. Observa o que eles estão fazendo. Observa as suas atitudes. Veja se eles estão cuidando do pasto direitinho. Então lá vem José com a sua túnica colorida. Lá vem José com seu coração cheio de sonhos. Lá vem José. Mas o mais interessante era que José parecia que no espírito, ao responder para o seu pai, a Bíblia diz que quando ele responde para Jacó, em algumas versões ele diz, ele não respondeu ao seu pai Jacó, ele respondeu ao Israel transformado. E quando ele responde para o Israel transformado, ele diz, eu estou pronto. É interessante que ele estava pronto para aquilo que ele fazia de costume, observar os irmãos. Não era a primeira vez que ele estava indo, não era a segunda vez que ele estava indo, não era a terceira vez que ele estava indo. Mas quando ele recebeu a ordem, quando você tem uma palavra do Senhor, que ela está diante de você e ela está prestes a se concretizar, não é no seu negativo, eu não sou capaz, não é no seu pessimismo que você vai andar, mas é dizer, Senhor, eu estou pronto. José não respondeu a Jacó, ele respondeu a Israel de Deus. Eu estou pronto. Para quê? Para passar por um processo. Para quê?
Para quê? Para poder aprender. Para quê? Para replicar aquilo que eu vi na casa do meu pai que era certo. Para ver, olha, tudo que José observava nos seus irmãos, ele, os que era mal conduta, ele retirou. Mas aquilo que o seu pai, na casa do seu pai, via a organização, ele começou a reter, mesmo sendo um menino. Ele sabia distinguir o que era certo e o que era errado. Deus está dizendo para você, oh, aleluia, você precisa distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que condiz e aquilo que não condiz. Mas eu sou nova demais. Não é assim. Deus abrirá os seus olhos espirituais, te dará discernimento para você entender. Todos faziam o mesmo, mas José não. Todos faziam as mesmas coisas, seus irmãos faziam a mesma coisa, mas José não. É por isso que muitas vezes você se contamina, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas você não é todo mundo. Você não é a maioria dos irmãos de José, você é José. Você não é os irmãos dele, que estava tudo bem fazer nas costas do pai. Ei, mas você não é ninguém que vai fazer nas costas do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não adianta. Você pode esconder do seu pastor, da sua líder, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, mas dos olhos do Senhor você não se esconde. E a capa? Quando José apontou naquele campo, que os seus irmãos viram a sua capa, viu a sua alegria, os irmãos dele sabiam exatamente o que ele ia fazer. Ia voltar e contar para o pai. Então o que é que eles fizeram? Tramaram contra ele. Tramaram contra ele. Ei, vamos matar ele. Aí um disse, não vamos matar não. Vamos jogar, vamos despir a capa dele. Vamos rasgar a capa dele e vamos jogá-lo na cisterna. Vamos poupar a vida dele como se fosse grande coisa. Vamos só poupar, vamos rasgar as vestes. Deixa eu falar para você, sabe qual é o primeiro lugar que o Senhor vai fazer você parar? É em uma cisterna, com as suas roupas arrancadas, sozinho, solitário, mas cheio da presença do Senhor, para discernir que solidão não é sobre pessoas. Estar sozinho não é sobre estar rodeado de pessoas. Estar sozinho não é se trancar num quarto e dizer estou sozinho, mas ligado no celular, no WhatsApp. Estar sozinho é você sentir que mesmo com as suas roupas desfareladas, rasgadas, a presença do Senhor te cobre. Rasgar as vestes, o primeiro passo de um processo que precisava ser revestido com as armaduras dos céus. Despido, mas armado de Efésios 6. Rasgado, mas cheio do Espírito Santo. A cisterna poderia estar seca, mas a presença do Espírito Santo, ela enche um lugar seco, ela enche um lugar deserto, ela enche. O lugar é seco, o lugar é escuro. Senhor, eu tive um sonho e eu vim parar nesse lugar. Eu tive um sonho, rasgaram as minhas vestes. Eu tive um sonho, meus irmãos, eles tramaram me matar. Eu tive um sonho. Ei, você não vê José questionando aos seus irmãos, porque no seu espírito, quando ele respondeu a Israel, ele respondeu ao sim do Senhor. Eu sei, Pai, que os sonhos para o meu pai ou para os meus irmãos podem ser até loucura, mas aquilo que eu vi, aquilo que eu imaginei, eu estou pronto.
Eu tive um líder num projeto missionário que eu fui antes de ir para os Estados Unidos. E ele um dia me prensou na parede e me chacoalhou. Ele disse: menina mimada, o Senhor rasgará as tuas vestes. E você decide agora. Ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não. Eu pensava que eu já estava vivendo aquele lugar. Mas o Senhor disse para mim, com um chacoalhar, Ele disse: ei, ou é sim ou é não. Você não está dizendo sim apenas para a promessa. Você está dizendo sim para o tratamento, para a poda, para o processo. O problema, pastora Dani, é que a gente só pensa que é sobre a promessa, mas o sim de José foi sobre todo o processo que ele iria enfrentar. Tem mulher aqui que está disposta a dizer sim para o processo. Tem mulher aqui que está disposta a dizer sim para o tratamento. Nós dizemos sim para as promessas e não para o processo. Eu não aguento. Eu não suporto. Eu não consigo chegar lá. Não vai dar certo. Senhor, tu errou. Desde o dia que eu disse sim, as coisas apertaram. Desde os dias que eu disse sim, as pessoas que gostavam de mim se afastaram de mim. Desde o dia que eu disse sim, o meu pai começou a duvidar da promessa da minha vida. Desde o dia que eu disse sim, os meus irmãos que eu tanto amo tramaram contra mim. Desde o dia que disse sim, as pessoas jogaram as costas para mim. Desde o dia que eu disse sim, portas fecharam para mim. É sobre isso. Você está indo para o lugar certo, porque quando chega lá, a porta quem vai abrir não é o homem, é Deus. O lugar quem vai preparar não é o homem, é quem? Deus. O livramento quem vai dar não é o homem, é Deus. Transformadas para viver, transformadas para se a trombeta soa hoje. Oh, rabassuderei candarabaiachaias. Oh, não adianta, porque pararam de falar do céu. Você está querendo romper processo para ficar aqui na terra? Você está querendo romper processos para comprar casa nova, carro novo, ter cargo na igreja? Vai ficar. Eu estou me aprontando para romper processos, mas para viver na glória. É sobre a glória. Essa é a maior promessa de um ser humano. Ele enxugará do teu rosto toda lágrima. O problema é que a gente quer passar pelo processo para acumular aqui. Quando o Senhor começar a pedir o carro que você tanto pediu, eu quero ver se você está pronto para a glória. Quando o Senhor começar a pedir tua casa que você tanto sonhou, e você dizer: a promessa, o Senhor diz: me dá tua casa, me dá o teu coração, porque aonde está o teu coração, ali está o tesouro. José tinha uma túnica que simbolizava o amor do pai. Mas sabe de uma coisa? Há 23 anos atrás, quando o Senhor me enviou para aquela nação, o meu pai, um homem conhecido lá, aqui no Brasil, eu estava no aeroporto com ele, pastor Gilvan Rodrigues. Eu estava no aeroporto com ele esses dias. Eu passei, o povo tirando foto. Olha ele. Não por causa da mensagem que ele carrega. 81 anos. Onde é que ele está hoje? Viajando. Pegando ônibus na estrada. Coisas que a nossa geração muitas vezes não quer passar. Sabe o que meu pai disse para mim? Sentado na cadeira, eu chorei no ombro dele. Ele disse: minha filha, o meu voo é 1h30 da tarde. Mas o congresso acabou ontem. Eu disse: irmãos, não compra passagem para mim, não vai ficar muito caro. Eu pego um ônibus leito.
Enquanto tem gente querendo passear em primeira classe. Quando nem com a metade de vida. Não é sobre a primeira classe. É sobre a renúncia. Não é sobre uma igreja que está gastando despesa. É sobre o teu coração. Entregue. Pegou um ônibus leito no meio da madrugada para chegar no aeroporto 6 horas antes, fica lá esperando para que a igreja não tivesse mais gasto, para que a igreja não se preocupasse se tinha um ônibus leito, está tudo certo. Mas a geração de hoje, desculpa, eu não estou dizendo algo que não me atinge, mas eu digo: Senhor, me ensina a ser crente, me ensina a realmente dizer sim, me ensina realmente a permanecer. Porque 81 anos pregando a palavra do Senhor há 58 anos não é para todo mundo. Pergunta para a geração que sobreviveu: como é que foi o começo deles? Pergunta para a geração que sobreviveu, passada, se eles fariam tudo de novo. O começo foi há 58 anos atrás. E até hoje ele pensa do mesmo jeito. Para que os bichinhos? Para que? A igreja é humilde, Cristiane. E Deus sempre abre um caminho quando eu me rendo. Deus sempre abre um caminho. Porque não é sobre o valor das minhas vestes. Não é sobre o valor da túnica de José. É sobre o lugar preparado. Deixa que a túnica fique para trás, mas eu permaneço fiel para o lugar que está preparado. A transformação é para permanecer. A transformação não é para você ficar cocheando em 2 pensamentos. A transformação vai haver até um dia de descanso, que você vai parar em cima de uma pedra, embaixo de uma árvore, comer pão, beber água. Mas quando o Senhor dizer: levanta, porque o descanso não é eterno, ele é momentâneo, ainda não acabou. Eu te transformei, não foi para ficar descansando. Ninguém quer ir para a glória, mas todo mundo quer descansar em tempo de trabalhar. Depois que Maria cumpriu o propósito, você viu o nome dela em mais algum lugar? Você quer ir para a glória, irmã? Então se apresse a ficar pronta. O problema é que a gente: eu já fiz demais, eu já sofri demais, eu me machuquei demais, deixa outros fazerem, o meu tempo já acabou, eu já me doei demais, eu já me dou demais. Aí você se depara com uma pessoa de 81 anos dizendo: gastarei minha vida a seus pés. Pai, vai se balançar na rede, eu não sou velho. Painho, se aquieta. Para que tu pegar o carro de João Pessoa até Recife para poder pegar um avião? Tem necessidade, painho? Oxe, eu estou melhor do que tu, menina. Oxe, eu vejo melhor do que tu. Peraí, Cristiano, quer me ensinar o quê? Tá bom, desculpa. Então muitas vezes a gente acha que é sobre a túnica, mas eu vi um homem totalmente desprendido da túnica. O que é que a túnica simboliza? Vaidade. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. O caráter de Cristo não era sobre a sua túnica de linho fino. O caráter de Cristo não era sobre as suas orlas. O caráter de Cristo era o Pai implantado nele, mesmo sendo homem. José, em Gênesis,
Simboliza a figura de Cristo. O que é que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário? O que é que José de Arimateia fez? Me dá o corpo para cobrir as vergonhas. Cadê a túnica na cruz? Cadê as orlas? Que se vão a vaidade, mas eu cumpro um propósito. Que se vá a vaidade. Ai, amiga Érica, que se vá a túnica, que se vá as orlas, que se vá tudo, mas eu cumprirei um propósito. Para onde José ia, a túnica não o protegeria. As roupas de Davi, que Davi testou de Saul, para o lugar aonde ele ia. Você não está entendendo. Eu não fui transformado e visitado no pasto, não foi vestindo as armaduras de Saul, mas foi batendo a minha harpa. Pensei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ele é o meu pastor e nada me fará falta. Nada. Não foi as vestes de Saul, mas foi a intimidade de Davi. Não é a proteção terrestre, não é o apadrinhamento terrestre, mas é as marcas de Cristo quando Ele olhou para você na eternidade, quando você ainda era um ser informe, como diz o Salmo 139, Ele tecia você na eternidade, e Ele dizia, não é sobre as vestes delas, não é sobre o tênis dela, não é sobre a joia dela, não é sobre a bolsa dela, é sobre o meu propósito. Tem mulher aqui que vai dizer comigo que se vá a túnica, mas que a tua presença permaneça. Eu posso estar sem a túnica, mas eu não posso estar oco. Eu posso estar sem as vestes do lado de fora, mas eu não posso estar sem a presença. Eu posso estar sem brilho, como as outras dizem, mas eu não posso estar sem a presença. Se vão as túnicas, mas fica com a presença. Ele sabia que nada adiantaria o seu favoritismo. Ele sabia que nada adiantaria ter uma túnica e não viver um propósito. Você está apegado com essa túnica? Você está apegado com essa túnica? Não é de onde você veio, é para onde você vai. A túnica simbolizava, sabe o quê? Eu vim da casa de Jacó. Mas o Senhor está dizendo, não é de onde você veio. É para onde você vai. Não é de onde você veio, mas é para onde você vai. E o Senhor falou comigo no carro com a pastora Aura essa semana, indo para o aeroporto lá em Itapema. E o Senhor falou comigo, pastora, olha só, escuta o que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, Esté tinha tudo para não ser. Ela vinha da orfandade, ela vinha sendo uma imigrante, mas o Senhor disse, não é de onde você veio, é para onde você vai. José tinha a túnica, que representava para muitos a primogenitura, sendo que ele não era, mas simbolizava. A túnica era para ser para o irmão mais velho, mas ele tinha. Por isso que ele disse para ele, não é de onde eu vim, é para onde eu vou. Existe um sonho, existe uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra é tudo. E agora, pastora Cris, o que é que acontece com o sonhador? Acontece que o sonhador foi vendido como escravo.
Acontece que o sonhador foi dado como escravo pelos seus irmãos, que tiveram dozinha. Algumas pessoas vão achar que está te protegendo, mas elas não sabem que estão te empurrando para o propósito. Algumas pessoas vão dizer, vamos usar de benevolência, vamos pegar leve com ela. E elas não sabem que Deus está te preparando para o propósito. E é por isso que eu repito, não é sobre os irmãos de José, é sobre o que Deus tinha na vida de José. Não era sobre Penina, nem Elcana, era sobre Ana. Era sobre Ana. E às vezes a gente não traz a responsabilidade para nós. É Penina que me perturba, é Elcana que não entende o meu coração, é meus irmãos que me jogaram em um lugar abandonado e acharam que estavam fazendo um favor, poupando a minha vida. Não é sobre eles, não é sobre eles. Se Deus não permitir, nada acontece. E tudo acontece porque existe um propósito além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, daquilo que você sonha. Capítulo 39. José chega na casa de Potifar. E agora? O que é que vai acontecer? E agora? Vou ficar aqui? Vou encolher as minhas mãos? Vou ficar aqui? Não vou fazer? Vou ficar aqui e vou viver a mente de escravo. Quem tem mente de governo não pensa como escravo. Quem tem mente de governo não pensa sobre a situação do que fizeram com você. Meu pai me abandonou há 60 anos. Esquece isso, mulher. Meu irmão tramou contra mim. Esquece isso, porque não é sobre isso. É sobre a mente, aquilo que você guarda no seu coração, aquilo que você pensa. Assim você é, como a pastora falou aqui, como pensa o teu coração, você se torna. Por que eu vou me comportar como escravo se eu sei que eu não sou um? Por que eu vou ser escravo da dor se eu sei que a dor foi permitida por um processo, por um acaso? Por que você é escravo das pessoas que me machucaram? Ei, seja você o primeiro a pedir perdão. Seja você primeiro a se humilhar. Seja você primeiro a reconhecer. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga muito especial. Muito especial. E eu amo muito ela. Muito, 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 muito. E aconteceu umas situações. Ela ia na minha casa, eu ia na casa dela. Eu viajava para ir na casa dela. E o meu coração se entristeceu por 1 ano com ela. E ela comigo. Sem a gente ter se conversado. Só que os processos são para você observar aquilo que não pode permanecer. Eu tinha tudo para dizer, cortei, deixa para lá. Eu estava no Brasil em setembro, vim fazer uma cirurgia. Tirar um cisto. E eu estava me arrumando para ir embora. E eu estava com a minha vitória nas mãos. Deus abençoe uma pessoa que não é minha ovelha, que não sabia de nada. Faltando 2 dias para publicar meu livro, ela disse, ei, o Senhor estava... Eu estava na minha casa, pastora Cris. E o Senhor mandou perguntar para ti, o que é que você quer que eu te sirva? Eu disse, nada. Ela disse, não, o Senhor mandou falar para ti. O que é que você quer que eu te sirva? Eu disse, nada, está tudo bem aqui. Não, nós temos uma aliança, o Senhor falou comigo. Liga para ela, porque você precisa servir ela com algo. Faltava 2 dias para mim poder pagar a publicação e eu não tinha. E ela ligou para mim e disse, pastora, não se envergonhe. Porque eu estava na minha casa, o Senhor falou comigo. Fala. Eu disse, mulher, eu vou falar. Não vou falar não, vou mandar os prints da editora para você ver e você vai entender. Eu mandei os prints dos e-mails e das mensagens. Ela me respondeu, amanhã todo esse dinheiro vai estar no seu Pix. Eu vou pensar que eu sou alguém. Eu vou guardar mágoa de Penina, sendo que tudo que eu tenho vem do altar.
sendo que a resposta que eu preciso vem do altar. Para de guardar raiva de Penina. Não é ela que vai fazer a tua madre abrir. Não é ela que vai fazer você gerar. Eu estava na minha casa, minha mãe apontou na porta do banheiro. Ela disse, eu disse, mãe, eu estou pronta. Ela disse, eu sei, bora. Eu disse, calma, mãe, eu preciso contar uma coisa. Mãe, sabe fulana? Mãe, sei, claro. Mãe, eu mandei uma mensagem para ela. Mandou? Mandei, eu disse, minha amiga, eu não me esqueci de você. Se um dia eu te magoei, eu quero te pedir perdão. Porque na minha nudez você esteve do meu lado. E se alguma coisa aconteceu que nos afastou, me perdoe. Coloque uma pedra, jogue no mar. Porque não é sobre eu e você, não é sobre a sua razão, nem a minha razão. É sobre o lugar que nós vamos estar juntas. Ela disse, na mesma hora, ela me respondeu, Érica. Ela disse, minha amiga, eu pedi a Deus que não findasse o final do ano sem nós nos falarmos, sem a gente conversar, sem a gente rir, porque eu te amo. Você me impulsionou também, você me ajudou. Eu sou uma pessoa antes e eu sou uma pessoa depois. Eu disse, ei, é sobre o lugar, não é sobre a minha razão, não é sobre a tua razão, é sobre o lugar que está preparado. O perdão é o caminho aberto para o cumprimento de promessas. Você hoje vai colocar a sua razão no bolso. Na verdade você não tem nem bolso, porque você está no... José estava como quando saiu da cisterna? Cadê as tuas roupas, mulher? Eu não tenho nada, hoje o Senhor está me despindo todo o meu orgulho. Por mais que eu desça, quanto mais eu desço, mais eu sei que Ele é exaltado. Quanto mais eu me humilho em Sua presença, mais eu sei que Ele cresce diante de mim. Ele não tinha bolso para guardar a ira. Ele não tinha uma bolsa para guardar a raiva. Ele tinha uma nudez que ele precisava se esconder. E não era atrás da túnica, era atrás da presença que eu acompanhava. Escravo com mente de governo. Vendido com mente de governo. Abandonado com mente de governo, não de órfão. Meu Deus, como que um homem da noite para o dia se torna favorecido para o dízimo? Vocês não estão entendendo. Você fica aí, ai, meu pai me abandonou. Gente, ele era o filho predileto. Da noite para o dia ele se tornou abandonado, sozinho. As coisas mudam em uma fração de segundo. Tanto aquilo que desfavorece como aquilo que favorece. E eu quero estar pronta para os dois. Porque sempre há uma lição quando há desfavorecimento. Ok, agora, o que é que eu vou fazer? Peraí, eu via o que meus irmãos faziam de errado. Na casa de Potifar, vou fazer ele multiplicar. Eu via como os servos do meu pai cuidavam das dispensas. Peraí, existe alguma coisa na minha mão que eu posso multiplicar? Existe alguma coisa que o Senhor me deu como talento? Eu pensava, peraí, eu vou descer. Você sabe quem eu sou, né? Aqui sabe, todo mundo sabe, né? Glória a Deus. Peraí, enquanto eu observo, eu aprendo. Enquanto eu observo como menino, eu replico na minha maturidade. Porque não era sobre a idade, era sobre a maturidade. Enquanto eu observava como a casa do meu pai era conduzida, o Senhor
Senhor estava me ensinando para quando eu chegar na casa de Potifar e todo mundo pensar que eu sou escravo, que eu não posso, que eu não tenho capacidade, o Senhor vai dizer: multiplicarei aquilo que eu coloquei em tuas mãos, porque não foi tu que escolheste, mas foi eu que escolhi a ti. Não foi tu que disseste a minha boca, mas foi eu que toquei em teus lábios. A tua boca não é tua. Olha para mim. A tua boca não é tua. Aquilo que você fala não é sobre o teu, é sobre a tua inteligência, não, é sobre o entendimento que Ele te dá. Não adianta livros, cadernos, se não tiver o Espírito. Muitos têm livros, muitos têm cadernos, mas o Espírito está longe. Saul tinha tamanho, estatura, formosura e beleza, mas não tinha o Espírito. É sobre aquilo que Ele me dá. Eu quero ver você multiplicar na casa de Faraó. Quando todo mundo diz, ela é escrava, eles que pensam, eu sei para onde eu estou indo. Deixa eles pensar, deixa eles desejar. Tenha a sua convicção do lugar aonde você está indo, e essa ninguém pode roubar. Essa ninguém pode roubar. A convicção em um lugar favorável é bom. Estes dias atrás eu vi um profeta entregando uma profecia que estava tão clara. Eu quero ver entrar na favela e pegar as irmãs lá da Paraíba, do Coque, e pegar as irmãs lá da favela de Curitiba, como eu vi, e dizer assim: tu vais ter o visto americano. Bum! Eu quero ver. Isso é impossível. Eu conheço uma irmã que mora na favela em Curitiba, e ela lutou comigo uma peleja grande. Pastora Simone, se vocês verem a humildade, meu Deus. Ela estava comigo no ano passado em Itapema. Ô Érica, ela disse assim para mim: pastora Cris, eu vi um negócio verde e um carimbo. Eu disse: é teu visto. Pastora Cris, de onde eu vou arrumar esse dinheiro? Do mesmo Deus que te deu o sonho. Eu já vi pessoas com documentos, com bens, com tudo negado. Mas eu já vi aquela da favela com a vida de oração, cheia do Espírito, aprovada, porque ela fez multiplicar quando nada tinha. Ela fez multiplicar quando nada eu tinha. Eu quero ver você multiplicar na casa de Faraó. Eu quero ver você multiplicar na casa de Potifar. O problema, a gente só quer multiplicar aqui, aonde todo mundo vê. Mas o Senhor está dizendo: sem passar pela casa de Potifar, tu não multiplicarás. Tem que passar por lá. E aí? Multiplicou. Estava lindo de se ver. Eita, é agora. Deus vai mandar a varoa. Deus vai mandar o varão. Agora eu já estou aqui, ó, no lugar de governo. Mas quem sabe para onde vai não se conforma. Se conforma, se acomoda. Se conforma, aliás, desculpa meu português. Se conforma, perde o foco. Se conforma, fica folgadinho demais. Sabe um parafuso frouxo em uma cadeira? Senta nela. Senta nela. Tá bonitinha, mas cai. Senta numa cadeira bonita por fora, mas com parafuso frouxo. Não faz isso não. Mas é verdade. Quando você se acomoda, você perde o foco e a visão. Eu estou aqui multiplicando, mas eu não estou conformado. Eu sei o lugar para onde eu estou indo.
Eu estou aqui, mas eu não sou conformada. Eu vou ser transformada. E agora, o que é que acontece? Acontece que um belo dia, bonitão estava lá, multiplicado. Aí veio quem? A bonitona lá. Se fosse Davi, era outro caso. Ai, Jesus, Davi. Ainda bem que José não era Davi. Deus sabe a quem prova, gente. Deus sabe a quem prova. Deus sabe a quem prova. Deus só vai te provar naquilo que você pode passar. Naquilo que você pode suportar. Lá vem a bonitona. E aí, José, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei para onde eu vou. Quem tem um propósito, não vai pela proposta. Quem tem um propósito, não se vende pela proposta. Deus está falando para você. A proposta pode ser bonita, pode ser atraente, mas você não pode vender o propósito pela proposta. A porta é estreita. Ela é estreita. Eles podiam tramar juntos. Ele fica na escondidinha. Mas ele disse: entre a Potifera e o propósito, eu prefiro ficar com o pé do propósito. Eu preciso ficar com o pé da promessa. Deus está dizendo para você: ei, abra mão de tudo, mas não abra mão da promessa, não abra mão do propósito. Injuriado agora. Só faltava essa. Tudo que eu fiz por essa casa foi multiplicar. Gente, a calúnia mata. Já viu algumas pessoas que morreram depois de descobrir que eles eram inocentes? Por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira, alguém pode morrer. Por causa de uma injúria, alguém pode morrer. Mas se você escolher o propósito, você viverá para ver. Pode ser injuriado, pode ser caluniado, pode ser apontado, mas se você escolher o propósito, a mão do Senhor te prosperou na casa de Potifar. Ela vai te prosperar em uma cisterna, em uma prisão, aonde você for. Sabe o que eu entendi com Raabe? Vocês lembram que quando Raabe recebeu os 2 espias em sua casa, ela falou algo muito interessante. Ela disse: eu tenho ouvido quão temível tem sido o Deus de Israel. E eu sei que Ele é Deus em cima, e eu sei que Ele é Deus por baixo. O Senhor falou comigo: Ele é o Deus que protege, e Ele é o Deus que sustenta. Aonde José ia, a mão protegia e a mão sustentava. Não é sobre o lugar, é sobre a mão que protege e sobre a mão que sustenta. Eu já estou encerrando. Não, você será muito fraca. Vamos embora. Minhas amigas disseram forte aqui, tá? Mas é sobre isso. Eu não estou preocupado para onde vão me levar. Deixa eu contar uma coisa. Eu uso os meus pais porque eles foram... Eles foram exemplos. Eu me lembro, quando eu era pequena, a minha mãe nunca se desviou. A minha mãe, ela só nasceu na igreja porque não tinha ainda enfermaria que tem na igreja da pastora Dani. Porque se tivesse, ela tinha nascido lá. Tem tudo lá. Eu cheguei lá, eu me alegrei tanto. A gente tem que se alegrar
Quando a gente vê alguém vivendo uma promessa, a gente tem que se alegrar. Porque a nossa está perto de vir. O mesmo Deus que fala para ela, fala para nós. E quando eu entrei naquela enfermaria, eu disse, se fosse na Assembleia de Deus de Campina Grande, mãe ia ter nascido aqui. E ela diz isso para mim. Cristiana, eu só nasci na igreja porque não tinha enfermaria. Isso é porque naquela época não existia além do véu. Aí, os anos se passaram, minha mãe, uma mulher crente, temente a Deus. Ela só queria fazer um ID. O meu pai, ela é professora. O meu pai viajava, a gente era pequeno. Então ela não viajava com tanta constância quando a gente era pequeno. E aí ela só queria servir na igreja. Mas quando ela casou com o meu pai era jogador de futebol. E na Assembleia não podia. Naquela época, uma menina da Assembleia não podia casar com um menino da congregacional que tinha acabado de se converter e ainda era jogador de futebol. E o que é que acontece? Acontece que a própria família, falei, Bel, que cresceu com a minha mãe, que viu Deus falar para a minha mãe. A minha mãe, com 12 anos de idade, fundou o departamento infantil da Assembleia de Deus de Campina Grande. 12 anos de idade, ela liderava um conjunto de crianças. Ela não tinha outro prazer. Ela foi, e outra coisa, tá? Ela não foi criada nem pela mãe, nem pelo pai. Ela foi criada pela avó. O meu avô, um homem rico, com dinheiro, mas o Senhor a escondeu na casa de uma viúva. Para que ela pudesse viver as promessas de Deus e ter temor no seu coração. Todos os seus irmãos se desviaram, mas ela orou por eles 22 anos, para que eles voltassem para Jesus. E hoje a minha tia Isaura é dirigente de ciclo de oração, a casa de oração. O outro é crente, o outro aceitou Jesus. Deus fez milagre. Meu avô morreu convertido, minha avó morreu convertida. Ela só queria servir. Mas por causa da escolha dela, que para muitos não era boa, pé rapado, jogador de futebol, sem futuro, e ainda mais de uma igreja tradicional. Vai para o seminário, batista. Estebe. E aí, ela só queria servir. Aí ela dizia, irmã, deixa eu fazer uma oração no círculo de oração. Senta aí, menina. Ô, irmã, vá cuidar dos seus filhos. Eles estão bem, estão na escola. Eu peguei um intervalo, que eu estava dando aula. Os meninos estão na escola. E eu vim aqui servir. Deixa eu ficar aqui, irmã. Não, deixa eu ficar, irmã. Só aqui, deixa eu fazer uma oração. Deixa eu tirar a oferta. Não. Aí um dia ela de tanto insistir para servir, a irmã disse, tá bom, você é a terceira depois da terceira. Ela disse, tá certo, eu só preciso de uma oportunidade. Se ela fosse pensar que era a reserva, da reserva, da reserva, nunca chegaria a vez dela. Ela disse, deixa eu ser a reserva de taró, deixa eu ser a reserva da orquestra. Eu não me preocupo, porque quando o meu dia chegar, porque eu permaneci, eu viverei e viverei as promessas do Senhor. E ela lá, passou meses, e ela lá, a terceira, da terceira, da terceira. Chegou o dia que não tinha a terceira. A primeira. Cadê a segunda? Não tinha a segunda. Cadê a terceira? Não tinha a terceira. Ela disse, deixa comigo. Eu faço. Olha, Enaura, não sei não. Deixa comigo. Faça do limão uma limonada. Nós abrimos esse culto. Quem da Assembleia sabe? Abriu a harpa lá. Ela fez do hino uma pregação. E até hoje ela não para. Sabe o que faziam? Vamos colocar ela na favela. Aí é que ela ia. Tinha vezes que os meninos, meus irmãos, iam junto. Para deixar ela. Porque se deixasse, quando voltasse não tinha nem o guidão do carro. Vamos jogar ela lá no canal do porco. Era lá que ela multiplicava.
mudava a congregação, trazia alegria, mudava as paredes, trazia logo meu pai para fazer uma festa. E aí tinha comemoração, era miojo com salsicha. As flores aqui, ó, era tudo uva. Quando acabava a festa, ela dizia: pode levar tudo, irmã, maçã, uva, aproveita. Nem os arranjos ela desperdiçava. Você lembra? Ela pegava e dizia assim: vou fazer os arranjos de fruta, porque quando acabar, as minhas bichinhas vão tudo comer. Ela usava daquilo que não favorecia para favorecer. Aqui era uva, aqui era melão, era coisa linda. E ela dizia: meu Deus, deixa as bichinhas, deixa elas, leva para casa tudo, porque elas são cheias da presença. Quando eles viam que o trabalho multiplicava, mudava ela. Ela desistia? Não. Ela reclamava? Não. Porque ela sabia para onde ela ia. A cadeia aonde ele foi jogado não significava o final da sua trajetória. Sabe por quê? Porque quem está no processo, até a sua aparência muda. Mas quem vive sem ser transformado, permanece do mesmo jeito. Não muda. A pastora aqui, maravilhosa, eu não me canso de olhar para ela, mudou completamente, que eu quase não reconheci. Será uma modelo? Será alguém que faz propaganda de roupas evangélicas? Não. Os processos transformam. Tá lá. O que é que acontece? Eu vou multiplicar nesse lugar. Eu vou começar a organizar aquilo que está bagunçado. Quem tem o espírito de excelência não se conforma. Aonde tem bagunça, chega para organizar. Você é a resposta de um lugar que precisa. José foi a resposta em um lugar bagunçado. José foi a resposta em um lugar completamente desorientado. Aonde existe uma resposta, existe organização. O meu dom nunca é apagado. Ele sempre é ativado na hora que ele precisa ser ativado. Para o último lugar que ele iria passar, até aonde o Senhor tinha prometido, o Senhor precisava provar. Ele precisava ser aprovado. Será que você guardou o dom que eu te dei do começo? Eu vou te provar. Será que você guardou a essência do começo? Por que ele estava na cisterna? Porque ele teve um sonho. Porque ele foi parar na cadeia? Porque o caluniaram. E agora? Agora eu preciso ser aprovado. A minha essência permanece a mesma? Deus deu o sonho a alguém. Deus vai provar a tua essência antes de você botar o pé na promessa. Essa é uma revelação fresquinha. O frasco pode mudar, mas a essência é a mesma. Dani, o frasco mudou de tamanho, mas a essência tem que ser a mesma. Ele te provará na tua essência. Antes de vocês pisarem lá, Ele provará você na sua essência. Eu quero ver a simplicidade, eu quero ver a humildade, eu quero ver o meu caráter nelas. Alguém tem um sonho? Ele podia ter se anulado. Espera aí, eu vou revelar o sonho. Ei, da mesma essência que ele chegou, ele saiu. Pelo mesmo caminho que ele entrou, era uma essência. Ei, a revelação dos sonhos e a interpretação deles era uma essência que Deus tinha dado para ele. Ei, tu entrasse por este processo por causa de um sonho, tu vai sair desse processo por causa de um sonho. A essência é a mesma.
fiasco mude, mas o que Ele colocou dentro de você, preserve, mulher, preserve, preserve, preserve. Pode mudar o cabelo, deixar ele mais comprido, pode mudar a roupa, a cor da roupa, mas a essência permaneça nela. É pela essência que você vai ver a promessa. Foi pela pureza de Maria que ela fez parte da promessa. Foi pela essência, não foi pela idade, porque ela era uma adolescente, mas foi pela essência. Ela será capaz, é agraciada, ela será capaz de preservar aquilo que eu colocar dentro dela. Ela será capaz de guardar aquilo que eu colocarei dentro dela. E aí, pastora, ele sai de lá porque Faraó, vou apressar, teve um sonho, ele saiu de lá. Aí agora Faraó olha para ele, pensa só, o que é que acontece? Faraó olha para aquele menino e diz: ei, não existe ninguém neste lugar que tenha maior inteligência do que você. Não existe ninguém nesse lugar que tenha maior sabedoria vinda do Senhor que não seja você. A tua essência tem que exalar, porque senão não é essência. Reconheceu, ocupou o lugar de governo. Mas e agora? O lugar não era o fim, teria que ter a conclusão. A terra do seu pai estava passando fome. José prosperava no Egito. José guardou no Egito. José preservou no Egito. Aí de repente o seu pai ouve que no Egito tinha comida. Aí o que é que ele faz? Manda os 10 buscar alimento. A palavra do Senhor diz que quando os 10, no capítulo 42, apontou e disse, é tão interessante, porque quem aceita o processo fica irreconhecível. Os irmãos de José não reconheceram José, mas José reconheceu eles, porque eles permaneciam no mesmo lugar, com a mesma mente. Essa não é você. Quando as pessoas disserem que você mudou, eu espero que não seja a aparência, eu espero que seja a maturidade. Ei, José ficou irreconhecível. Quem é transformado fica irreconhecível. Se coloca de pé. Alguém te disse que tu está diferente? Tu tem escutado, né? Alguém te disse que como tu mudou? Alguém já falou para você, amiga, como você está diferente de 5 anos atrás? Alguém já disse para você que você está diferente? Nossa, você está tão linda. Os processos transformam. Eles não envelhecem, eles estão transformados. Isso aí sobe. José estava irreconhecido, mas a sua essência permanecia. Por fora era outro, mas por dentro permanecia o mesmo. Perdoar para ser transformado. Deixar ir para ser transformado. Se permitir ser tocado, ter as suas vestes transformadas. Se ele tivesse com a túnica agarrado, ele não tinha experimentado novas vestes. Para de se apegar com essa túnica. O Senhor quer colocar novas vestes. Eu só gosto assim, eu vou ser assim. Ah, não. José desapegou para possuir. Se desapega, mulher. Eu tenho uns 5 minutos. Eu que estou dando. A Érica está assim. Ai, Jesus. Calma, não vai embora. 5 minutos. Enquanto o louvor está vindo, que já era para ter vindo. Nós só tem 5 minutos. Ou 2 minutos. Eu quero perguntar aqui.
Eu quero perguntar aqui, nessa cisterna, eu quero perguntar aqui, na casa de Potifar, eu quero perguntar aqui, no calabouço, eu quero perguntar aqui, na cadeira sentada do Egito, aonde tem alguém pronto para ser transformado, aonde tem uma mulher para ser transformada. Vem para o altar que nós só tem 2 minutos, porque 3 já está passando. Aonde tem alguém na cisterna, o Senhor está te chamando. Aonde tem alguém na casa de Potifar, fugindo de Potifera, fugindo da proposta, o Senhor está te chamando. Aonde tem uma mulher presa em um lugar desorganizado, precisando dos teus dons, precisando dos teus talentos. A cadeia significa um lugar preparado, oh, aleluia, para você organizar, um lugar para você ser resposta. Oh, rabaixo derecho andarabai achaias, oh, rebaixo dere cantarabai achaias, oh, rebaixo dere cantarabai achaias, oh, rebaixo direito andarabai achaias. Oh, Deus maravilhoso.